A temporada do Sol em Escorpião começou e a gente vai analisar, então, a partir de algumas características astrológicas, aprofundar no mito, enfim, vamos lá. Então, o que que o Sol rege, o que que o Sol representa? Então, muitas vezes a gente se identifica com o Sol no nosso mapa, a gente se conhece a partir do signo solar. Então, esse é o nosso início na astrologia, né, no conhecimento do nosso mapa astral, mas nem sempre ele acaba sendo relevante no nosso mapa. Então depende muito da casa, depende muito do ascendente, dos outros astros, enfim. Mas o Sol, ele vai representar luz, calor, vida, poder, esse princípio de criação, essa visão, vai representar figuras de autoridade, por isso que muitas vezes o Sol, ele vai ser um representante de pai, tá? Também vai representar o espírito, essa habilidade de governar, honras, riquezas, sucesso, né? A gente pensar nesse brilho do sol, nessa constância do sol. E então isso eu tirei do livro Tratado das Esferas. Para quem gosta de astrologia tradicional, eu indico muito essa leitura desse livro. E o sol, então, ele tem esse ciclo de cerca de um ano. Então, em um ano ele atravessa os 12 signos do zodíaco, fica aproximadamente um mês em cada um, então vai iluminando. Então, como a gente tem os 12 signos no nosso mapa, é como se cada mês, então ele vai trazendo essa consciência, essa visão por esse trânsito solar. Então, agora ele está iluminando a área da sua vida que você tem o signo de Escorpião. E Escorpião, ele é um signo de água. As águas, elas vão simbolizar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa intuição. Assim como o signo de Câncer, o signo de Peixe, que também são signos de água, só que Câncer é cardinal, tem esse impulso de começar. Peixes é um signo mutável, adaptável. Escorpião é fixo, se aprofunda, mergulha, intensifica, teima, resiste. Então, é a estabilidade ali da água. Às vezes a gente pode pensar até nesse congelamento da água, pensar no gelo. Partes do corpo que o signo de Escorpião rege. Então, até pensando na Lua, por exemplo. Ou se você tem planetas, trânsitos ali no signo de Escorpião, essas partes elas podem ficar mais sensíveis. Na Lua, Escorpião, os genitais, o ânus, pode ficar mais sensível. Não quer dizer que ele cria algo. É como as estações do ano. Muitas vezes tal estação, ela evidencia, sei lá, o outono evidencia a sua rinite. Algo nesse sentido, não cria nada, tá? Porque o princípio que funda a astrologia é o princípio da correspondência. Então, tudo que está no céu tem uma correspondência na Terra, assim na Terra como no céu, tá? Então, a gente pensar também que são órgãos ali de expulsão, né? De alguma forma de morte, de encerramento, de finalização. O signo de Escorpião tem essa regência tanto de Marte, na astrologia tradicional, e de Plutão, na astrologia moderna, e depende a vertente astrológica que você mais se identifica. Eu gosto de olhar os dois. Então, para aprofundar, para entender mais sobre essa temporada de Escorpião, olha a casa que você tem o signo de, a casa que você tem Marte, o signo que está Marte, a casa que você tem Plutão, o signo que está Plutão, tá? Então, Marte é esse deus da guerra, das lutas, das disputas. Ele tem essa qualidade bélica, mas pensando que Marte em Escorpião é muito estratégico, vai falar desse controle emocional, dessa energia emocional. E Plutão, então, é Hades, é o deus do submundo, dos infernos. Vai falar da onde muitas vezes estão escondidas as nossas sombras, mas também os nossos tesouros. Algumas palavras-chave: profundidade, intensidade, percepção, estratégia, autodefesa, tudo que está oculto, investigação. Também trouxe um trechinho aqui do mito da constelação de Escorpião, lembrando que signo é diferente de constelação, constelação é diferente de signo. Foi baseado, mas não, cada constelação não ocupa a mesma faixa, então não coincide o nosso mapa, o mapa ali com os signos não coincide com o céu, é uma delimitação humana, tá? Então, por isso que muitas vezes não adianta, Serpentário, tem uma nova constelação. Não, não tem, tem constelações que são muito pequenas, tem constelações que são muito maiores. Então, foi baseado, tá? Nas constelações. Constelação do signo de Escorpião. Qual mito que está relacionado? Então, é esse mito que tem a ver com a deusa Ártemis, o gigante Órion e a deusa Gaia, Mãe Terra. Então, o Órion, que é um gigante, tenta violar a deusa Ártemis, que é uma deusa virgem, uma deusa autossuficiente. E por isso,
Gaia forja o escorpião e manda o escorpião para matar Órion. E ele morre, né? O escorpião cumpre ali com a sua missão. E tem outras versões do mito. Às vezes falam até que é a Ártemis mesmo que manda, mas enfim. Mas é basicamente isso. O escorpião, ele cumpre com essa missão de matar, de vingar a deusa, tá? Eu também coloquei outra referência aqui de deusa escorpião, que é a deusa egípcia Serket, que também é conhecida como Selket ou Selks. Também evidenciei aqui mais uma vez essa deusa grega Ártemis, que às vezes pode ser interessante esse estudo para entender mais sobre o mito, caso você tenha essa curiosidade. E trouxe algumas questões que a gente pode aprofundar, então, nesse trânsito. O que olhar, né? Como que eu posso me aprofundar nesse trânsito? Então, como eu já mencionei, olhar para essas áreas que você tem o signo escorpião. Então, qual a casa? Quais os temas dessa casa? Aonde que está meu Marte? Aonde que está meu Plutão? Eu tenho escorpião na casa 6, a casa da saúde. Então, como que eu posso me aprofundar ali nas minhas práticas de saúde, meus rituais de saúde? Muitas vezes o nosso corpo está até alertando já. Então, olhar para isso, se aprofundar nisso. Outra questão, essa questão emocional, de motivação, né? Se aprofundar nisso, práticas terapêuticas, meditativas, de introspecção. Escorpião, um signo regido por Marte na astrologia tradicional, então desenvolver essas estratégias de luta para lidar com esses conflitos, principalmente emocionais. Pode ser exercício físico, práticas espirituais, energéticas, corporais, artes marciais, arte terapia, vai depender do seu Marte. Então, às vezes, eu tenho Marte num signo de água, às vezes atividades na água, atividades mais lúdicas, tá? Então, depende muito da casa, do signo. Uma coisa também que eu acho que é interessante, eu sempre gosto de estudar o animal mesmo, né? Nem todos os signos estão relacionados a algum animal, mas muitos estão. Então, estudar o animal mesmo. Então, ver documentários sobre escorpião. E estudando, assim, sobre escorpião, eu descobri que eles podem ficar 3 meses sem comer, 3 meses sem respirar. Então, por exemplo, se você, tem uma infestação de escorpião na minha casa, você pode colocar veneno na casa inteira por 3 meses. 3 meses depois ele pode sair de lá todo bonitão, vivo, porque ele parou de respirar, ele parou de comer. Então, muitas vezes a gente pode pensar, né, trazendo essa correspondência, esse simbolismo, tá pensando na questão do trauma também, que muitas vezes a gente encurta a nossa respiração. Então, perceber a sua respiração, né, perceber como que flui a sua respiração, perceber a sua energia. Como que é a minha energia quando eu vou em tal lugar? Quando eu volto de tal lugar? Quando eu tô saindo de casa? Quando eu volto de casa? Quando eu me encontro com tal pessoa? Das suas táticas de defesa também, porque o escorpião pode ser um signo muito reativo, então pensar que é aquele bicho que fica entre as frestas, porque é onde ele se sente protegido, porque ele é muito pequenininho, a maioria é mínima, então ele é facilmente pisado. Então, quando ele fica no escuro, é um lugar ali onde ele se sente seguro e ele desenvolve essa percepção ali dos predadores e pensa, mas também tem essa questão pensando, quem tem escorpião forte é que está sempre atento, achando que vai ser atacado, que vai ser morto. Então tem esse instinto de defesa, de sobrevivência muito forte, que às vezes vem por conta de algum trauma. Então também observar isso. Outra coisa que eu coloquei, meditar, estudar, filosofar sobre a morte, a necessidade de finalização. Então, o escorpião é um signo que vai carregar o veneno no corpo. E a gente carrega essa morte no corpo, a gente vai morrer um dia. Então, meditar sobre isso, pensar sobre a morte, tem algumas práticas meditativas que realmente a gente vivenciar esse momento de morte, se preparar para a morte. Tem alguns livros, né, algumas culturas que olham para a morte de uma forma diferente, então também pode ser interessante para a gente desmistificar, falar sobre isso. E a morte também nesse sentido de encerramento de ciclos, essa morte simbólica, de finalização, também é importante. Também coloquei aqui todos os dias, perceber o que te desvitaliza, o que rouba a sua energia, anota tudo. Vai percebendo o que me dá energia, o que está roubando a minha energia, onde eu estou perdendo energia. Escorpião é um signo de poder pessoal, poder emocional. Como que você pode centralizar, focar, mergulhar mais nisso? Investigar, né? Escorpião, a gente pode pensar que ele também é um espião, né? Então, investigar, ter consciência das suas motivações mais profundas e ocultas. E às vezes a gente cai, por exemplo, uma motivação de vingança que a gente nem percebia.
Enfim, às vezes a gente vai buscando a raiz das nossas emoções, a raiz das nossas motivações e vai encontrando as nossas sombras, vai encontrando coisas muito profundas, que também entra, né, na questão terapêutica, nessa questão de análise e tudo mais. Outras questões que eu anotei aqui, que eu acho relevante trazer, então, todo ano o horário de ingresso solar muda, então é importante sempre emitir o seu mapa para confirmar. Então, nesse ano de 2024, ingressou dia 22 de outubro e vai até o dia 21 de novembro, mas todo ano muda. E se é o seu retorno solar, se você tem signo de escorpião, é um bom momento para leitura de previsões astrológicas, porque a maioria das técnicas de previsão, elas são anuais de um aniversário para o outro, tá? Então é sempre bom fazer próximo, porque daí você consegue acompanhar tudo, tá? Mas também, se você quer fazer a metade, depois a metade, não tem problema. É só para usufruir mais. Mas às vezes também é interessante até olhar, ter um olhar de retrospectiva, tá? Às vezes para dar sentido para alguns acontecimentos passados. E os trânsitos, no caso, o trânsito do Sol em Escorpião, eles acabam confirmando outras técnicas de previsão. Então, a revolução solar, a profecção, as progressões, então eles acabam sendo assim uma cereja do bolo, não é uma técnica de previsão assim de um ciclo maior, né? Ela acaba sendo um detalhe ali, mas é interessante, principalmente para a gente que gosta de se planejar, de, enfim, realmente se aprofundar através da astrologia. Aí eu também trouxe aqui para todos os signos os temas que são ativados. Então, Áries é a casa 8, finalizações, recursos que vêm dos outros, investimentos. Se você tem ascendente em touro, a dinâmica dos padrões de relacionamento, parceria, associações. Se você tem ascendente em gêmeos, a casa 6, saúde, cura, hábitos, rituais. Lembrando que isso aqui é bem geral, tá? Se você quiser, você busca ali a casa que vai ter muito mais temas. Inclusive, logo vou fazer vídeos sobre cada uma das casas. Se você tem ascendente em câncer, casa 5, artes, filhos, diversão, criatividade, jogos. Ascendente em leão, casa 4, casa, lar, família, ancestralidade, bases, raízes psicológicas. Se você tem ascendente em virgem, casa 3, deslocamentos, mídias sociais, pequenos cursos, pequenas viagens. Se você tem o ascendente em Libra, casa 2, finanças, bens móveis, né? Todo tipo de recurso, de fontes de renda, nutrição, alimentação. Ascendente em escorpião é o corpo, a sua saúde, a sua estrutura física, as suas motivações, sua vitalidade. Ascendente sagitário, casa 12, saúde mental, necessidade de retiro, de introspecção, perceber os padrões inconscientes, trazer um olhar para o inconsciente. Capricórnio, casa 11, amigos, grupos, coletivos, projetos, apoios, esperanças de vida. Ascendente em Aquário, casa 10, carreira, fama, visibilidade pública, vida profissional, honras, né, ganhos públicos. E ascendente em Peixes, casa 9, espiritualidade, estrangeiro, estudos acadêmicos, né, faculdade, propósito, verdade, peregrinação. O estrangeiro pode ser cultura estrangeira, língua estrangeira, viagens ao estrangeiro. E isso aqui também eu recebi muita pergunta na caixinha lá dos stories, então. Se você tem o Sol em Escorpião, lembrando que é melhor você analisar antes pela casa, porque a casa aprofunda os temas, tá? Mas se você tem o Sol em Escorpião, então, um momento ali de afirmação, autoridade, energia, poder, vitalidade, é o seu retorno solar, a sua revolução solar. Se você tem a Lua em Escorpião, é o momento que o Sol, então, ele ilumina as suas emoções, os seus hábitos, os seus instintos. Se você tem a Vênus em Escorpião, então o Sol ilumina as suas relações, os seus desejos, a sua expressão afetiva, os seus gols, a expressão do prazer. Se você tem o Marte em Escorpião, o Sol ali ele está iluminando essas guerras, essas lutas, as disputas, agressividades, conquista. Se você tem o Mercúrio em Escorpião, o Sol está ali iluminando a forma como você se comunica, a sua expressão, o seu pensamento, a sua mente, os seus interesses intelectuais. Pode até falar sobre viagens também, movimentos. Júpiter, ele é mais sobre viagens maiores, tá? Viagens ao exterior, mas, enfim, Júpiter em Escorpião, fé, verdade, espiritualidade, estudos elevados, né? Traz luz para isso. Saturno em Escorpião, questão de responsabilidade, limites, estrutura. E aí a gente tem Urano, Netuno, Plutão, que são planetas que simbolizam mais esse inconsciente. Então, Urano
esse inconsciente mental, Netuno, um inconsciente mais emocional, Plutão, essa questão mais das sombras, do que está oculto. E é isso. Então, se vocês quiserem se aprofundar, eu tenho duas leituras. A primeira, para quem é de Escorpião, então tem a leitura de previsões astrológicas, onde eu analiso. Tem até aqui um vídeo no canal onde eu explico, acho que é a introdução previsões astrológicas que eu explico como eu trabalho, como eu vejo as previsões, as técnicas que eu utilizo de progressão, revolução solar, progressões secundárias. E eu também faço a leitura dos trânsitos astrológicos, que é uma leitura mais rápida, que a gente analisa ali a casa, onde você tem o signo de Escorpião. Eu também trago conselhos através do tarô. Então é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem saber algo mais sobre Sol em Escorpião, deixe aqui embaixo que eu vou ler.